Olá, bem-vindo ao 235 Análises. Pelas oitavas de final da Champions League, no jogo de volta, o Real Madrid enfrentou o RB Leipzig, Santiago Bernabéu, e, bem, levou um grande sufoco, que veio com uma formação diferente do habitual, com 5 meias, sem o Rodrigo, apenas o Vini Júnior no ataque, e o Bellingham um pouco mais atrás. Inclusive, em alguns momentos o Real optou por subir o Valverde como um ponta, como isso aconteceu no último título, 21-22, e também com o Bellingham como centroavante, como falso 9. O resultado foi um primeiro tempo desastroso para o Real, em que não sofreu gols, mas não conseguia atacar. Com um time um pouco mais competente do outro lado, provavelmente teria perdido. Assim, no primeiro tempo, o RB preferiu uma estratégia de esperar, ainda que fosse mais um ataque. Atacou com calma, buscando aproximações e aproveitando da boa qualidade de Xavi Simons, que vem fazendo uma ótima temporada. Segunda seguida, jogou muito bem pro PSV na outra temporada e repetindo as mesmas atuações neste ano. Sim, o RB poderia ter acelerado mais o jogo como fez no segundo tempo. Tivesse feito, talvez teria chegado melhor ao ataque, mas talvez faltou um pouco de coragem, mas isso não exclui o bom primeiro tempo e também o bom segundo tempo da RB, que foi muito bem. Assim como no primeiro jogo de ida. Enfim, houveram oportunidades, inclusive, de abrir o placar no primeiro tempo, com a Penda, que perdeu 2 chutes, foram 3 finalizações para fora, Grande Santos criado pelo Xavi, essa maioria. Enfim, a RB poderia ter aberto o placar ainda no primeiro tempo. E com o fracasso do Real na primeira etapa, com o RB sendo melhor, tendo as melhores oportunidades e podendo ter aberto o placar, pouco não abriu, por questão técnica, falhas do Penda, e com pouquíssimo ataque do Real, o Ancelotti se viu obrigado a mudar a equipe. Numa mudança tática, voltando ao esquema mais habitual, ele tirou o Camavinga e colocou o Rodrigo para atuar na ponta, junto com o Vini no ataque. Isso resultou numa clara melhora. Logo no começo do segundo tempo, o Real teve mais oportunidades e o Rodrigo entrou bem. É interessante que a entrada dele permitiu com que o Real atacasse mais e aproveitasse mais espaços do RB. Nisso, o Vini Júnior também melhorou, o Bellingham também melhorou e o time em si melhorou. Ficou melhor, conseguiu atacar mais, ao mesmo tempo que o RB continuava na pressão. O segundo tempo do RB também foi melhor do que o primeiro tempo, porque o RB começou a atacar mais, começou a ver que era possível sim empatar, levar para prorrogação ou até mesmo virar. Não era a noite do Real e era a noite do RB. Mas é óbvio, quando você ataca e você tem do outro lado Vini Júnior, Bellingham, o Rodrigo e obviamente também tem um Kroos, vai ficar exposto a contra-ataques. Mas a RB foi melhor no segundo tempo, assim como no primeiro. A questão é que talvez se tivesse acelerado mais o jogo no primeiro tempo, atacado melhor no primeiro tempo, não precisaria sofrer tanto no segundo e teria conseguido a classificação. Enfim, acaba sendo detalhes que fazem diferença no resultado. O RB poderia ter saído com classificação e talvez fosse até justo, porque foi justo, na verdade. Merecia o placar, merecia o resultado. Felizmente não conseguiu. E bem, com Bellingham, Vini Júnior e Rodrigo no ataque, obviamente era de se esperar que os contra-ataques do Real Madrid fossem melhores, mais precisos, mais perigosos. E não foi diferente. Uma jogada de contra-ataque, passe antecipado do Kroos pro Bellingham, que carrega a bola até mais ou menos a intermediária, até a entrada da área. Toca pro Vini Júnior numa boa movimentação que consegue abrir o placar. Provavelmente quem estava assistindo pensou, a classificação do Real era confirmada, era questão de tempo.
e que na verdade poderia ter feito, e na verdade com isso conseguiria fazer mais gols porque o RB se lançaria mais o ataque, correto? Não. O RB se lançou mais o ataque, mas continuou presente, continuou bem, e o Real não conseguia atacar constantemente ou não leva tanto perigo assim. Se viu encaixotado por um bom RB. Sim, os contra-ataques do Real chegaram a acontecer depois do gol, mas não foram precisos quanto esse, ainda que tenha tido boas chances tanto o Vini Júnior quanto o Rodrigo, mas não o suficiente para fazer um segundo gol. Em questão de 3 minutos, 4 e 3 minutos após o gol do Real, uma boa jogada de pressão do RB, eles conseguiram chegar ao gol com cruzamento do Duane e gol de Willian Orban, capitão da equipe. Bem, a partir desse momento, a RB continuou no ataque e aí teve um crescimento do Olmo e uma confirmação de que o Xavi Simons seria o melhor em campo por parte do RB. Continuava criando bem, continuava atacando bem, ainda faltava detalhes para o RB conseguir o gol da virada, assim como faltou detalhes para conseguir abrir o placar no primeiro tempo. Concretizar melhor as jogadas, faltou finalizar mais, faltou uma precisão maior. Isso não foi um problema, não foi necessariamente um problema para o RB. Porque ele continuou no ataque, continuou tentando. Não foi suficiente, no final do jogo terminou 1-1, é Real classificado. Enfim, o golaço que o Olmo quase fez com a parte dentro do pé iria encobrir o Lunin, mas acabou pegando na trave e lá de fora da rede. O golaço que o Penta quase fez também, um voleio sensacional, só no segundo tempo, se não me engano. As outras duas oportunidades, não, no primeiro tempo, correto? As outras duas oportunidades que o Penta teve também, mas bateu mal, bateu pra fora. Inclusive o voleio que ele mata no peito, quase faz, seria realmente um golaço, quase entrou, passou muito perto, num golpe de vista. Pra quem assistia, poderia ter dado a impressão de que entrou, mas não, passou por fora. O Lunin não teria defendido, mas enfim, faltou pouco pra entrar, faltou pouco pra RB conseguir. Isso é preocupante pro Real. Talvez promissor pra RB, pro trabalho do Marco Rose. Pode dar sequência tanto na Bundesliga, no Campeonato Alemão, quanto em outras edições de Champions. Agora, se o Openda e o RB não conseguir fazer um outro gol, um segundo gol, nem no primeiro, nem no segundo tempo, ou um jogo de ida, muito se deve ao Lunin, que fez 9 defesas no primeiro jogo e outras 3 nesse jogo, no jogo de volta. Fundamental para a classificação, tão fundamental quanto o Brahim Dias, que fez o gol no jogo de ida, tão fundamental quanto o gol do Vini Júnior, quanto a atuação do Kroos, quanto a atuação do Bellingham, quanto a atuação do próprio Vini Júnior, foram as defesas e as atuações do Lunin. Pode ser que nesse segundo jogo, não tenha se destacado tanto, ainda que tenha sido fundamental, muito porque o RB não finalizou tão bem quanto no jogo de ida. É importante citar que ele foi importantíssimo para a classificação no geral e merece sim ser escolhido como o melhor em campo. O Real não teve tantos bons jogadores assim, mas hoje é do Lunin pelo jogo de ida junto com o jogo de volta, ok? O mata-mata nada mais é do que um jogo de 180 minutos. O que dizer da temporada do Bayern? Bem, sem dúvida alguma decepcionante. Provavelmente vai perder hegemonia na Alemanha. É bem provável que talvez fique sem título. Mas enquanto tiver Harry Kane, que é um cracaço, nunca conquistou um título, que agora ele quer, e seria fantástico para ele, para a equipe começar com conquistar a Champions esse ano, é evidente. O Bayern terá chances e brigará, porque tem um dos melhores elencos da Europa, tem provavelmente o melhor centroavante da Europa, ainda que o Haaland seja incrível. Seria impossível desconsiderar o Bayern entre os favoritos, porque é o Bayern e porque tem Harry Kane no ataque. O melhor atacante europeu da temporada e provavelmente um dos melhores jogadores da temporada. O segundo, talvez. O primeiro,
Primeiro, Mbappé. E por falar em Mbappé, só falta um título pra conquistar na carreira dele de importante, mesmo sendo tão jovem, que seria a Champions. É claro, também tem a Eurocopa, mas enfim, o PSG pro Mbappé, grande obsessão nos últimos anos tem sido conquistar uma Champions. E desde a temporada 2021, o PSG não havia conseguido se classificar para as quartas. E uma atuação magnífica do Mbappé contra a Real Sociedade com 2 golaços, mostrando quão diferenciado ele é, quão superior ele é para os outros jogadores dessa geração, mesmo incluindo Bellingham, Haaland, Vini Jr., Foden e dentre outros. O único que provavelmente no momento chega perto dele é o Kane. Mas enfim, quem sabe não vencendo a Champions ainda que o PSG não seja franco favorito, tem times melhores, o Bayern na frente, o Real, o City, a Inter, mas enfim, é incrível. É justamente a despedida, a última dança do Mbappé com o PSG. E o que falar do Vini Jr.? De fato não foi o melhor em campo hoje, ou nessa decisão, na ida ou na volta, mas como sempre brilhou. Assim como o Rodrigo, os dois estão acostumados, esses brasileiros estão acostumados a brilharem pelo Real em uma noite de Champions, desde 21, 22 com título, até quando parou na semi contra o City na temporada passada. Neste ano, novamente não será diferente, ambos, mas especialmente o Vini Jr. serão os protagonistas do Real. Novamente ele brilhou com um golaço, pode-se dizer, uma boa movimentação dele no contra-ataque contra o RB, que confirmou a classificação. Não foi o melhor em campo, não esteve 100% bem, mas novamente foi decisivo. Foi importante pro Real, como tem sido há muito tempo. E se o Real pretende ganhar a Champions esse ano, obviamente, depende dele em ser o principal nome do Real. E o que falar do Haaland, que uma temporada ruim caminha para fazer 40 gols. Mesmo não estando tão bem assim na temporada, não estando atuando no mesmo nível da temporada passada, em que fazia 18 gols em 28 jogos, 27 jogos da Premier League, seja considerado pouco comparado ao que ele fez no ano passado, ainda que esteja acima das médias de todos os anos anteriores. Enfim, Haaland é realmente uma máquina de fazer gols. Talvez se equipare a pouquíssimos jogadores da história como ele, realmente, com alguém de 23 anos, tem essa capacidade incrível. E será o melhor centroavante da geração, mas no momento não é o melhor. Mas é um jogador fantástico, que tem um futuro brilhante e tá no melhor time do mundo, então ser campeão da Champions esse ano é possível, é bem possível, assim como na temporada passada. Enfim, obrigado por assistirem, curtam, se inscrevam, é isso, valeu.